Ouve aí, vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. Conta uma de nossas queridas ouvintes, minha gente. Na minha família, alguém envolvido com tráfico de drogas e outros crimes. Tráfico de drogas já é pesado demais, pelo amor de Deus. E o ouvinte ainda diz, e outros crimes. Ele afirma que sairá do tráfico somente se for preso ou morto. Preso ou morto é o que diz a nossa querida ouvinte. É essa declaração da pessoa que está envolvido lá até o pescoço com o tráfico de drogas e outros crimes. Ele diz, olha, eu só vou sair do tráfico se eu for preso ou se eu for morto. Aí a questão é, como é que a família lida com esse assunto? A nossa ouvinte diz, eu não me conformo. Meus demais familiares desistiram e nem querem mais saber dele. Eu não sei se por ingenuidade ou movida pela esperança, creio nas transformações ou creio na transformação dele. Se fosse eu, não gostaria que deixassem de lutar por mim. É errado desistir da conversão e mudança de alguém que já disse que não quer Jesus? O que fazer diante de uma pessoa que tem um coração endurecido para a verdade? Quando não lutamos pela libertação de alguém, esse sangue será cobrado de nós? O que pensa você? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Apresentação 93 J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 21 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus Congregação Viegas 712. A pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio. Pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Reverendo Sandro Matos da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Jardim Bom Pastor. Bom demais ter você, ouvinte amado, com a gente aqui agora no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Marcos Ebenezer, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. A situação da nossa ouvinte, ela não é incomum. Lamentavelmente, não é uma situação incomum. Muita gente passa pela mesma luta que essa nossa ouvinte passa, de ter alguém dentro da família envolvido com crime. Seja o crime organizado, como é a questão do tráfico, sejam outros tipos de crimes que algumas pessoas abraçam, infelizmente. Muitas vezes as pessoas são criadas ali basicamente da mesma forma, né? Ela tem 5, 6 filhos e aí sai um completamente errado, faz coisas erradas há muitos e muitos anos e hoje paga o preço por conta disso. Não tem liberdade, não pode se locomover de um lugar para o outro, há sempre um problema, está sempre preocupado se a polícia tá vindo, enfim, esses dramas todos que nós conhecemos bem pelos relatos dos nossos ouvintes, pela mídia e também por experiência dos relacionamentos que nós temos. Que pensa o senhor sobre esse assunto e a situação da nossa ouvinte, pastor?
Bom dia, JR, bom dia, amigos pastores e pastoras debatedores. É sempre um prazer voltar aqui para estar participando desse debate. A situação dessa nossa amiga debatedora é uma situação difícil, muito complicada, é uma história de um sofrimento muito grande. Só quem está vivendo um problema desse na família sabe da dificuldade que como pastor de igreja, a gente ouve muitos casos, muitos testemunhos e muitas histórias, não digo parecidas, mas eu digo iguais a essa, de pessoas que a sua família foi atingida por essa situação de drogas, de tráfico dentro da sua casa, e às vezes elas não sabem como reagir. Alguns dão conselhos e logo desistem, falam, ele não tem jeito, ela não tem jeito, é melhor deixar para lá. Para não dizer que desistiu, ele fala, vou entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Pastor Sandro Matos, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. É uma situação que nós estamos, vamos tratar hoje aqui, que ela tem crescido nos nossos meios, infelizmente. Muitas pessoas que já frequentaram até as nossas igrejas enveredaram por essa via. Não são poucos aqueles que, quando evangelizados no presídio, eles manifestam, não, fui criado na igreja, não apenas minha mãe é da igreja, como muitos falam, não, alguns foram criados mesmo, cantaram, se envolveram, infelizmente enveredaram por um caminho absolutamente destruidor, que é o das drogas e do crime. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, amigo JR, bom dia aos irmãos debatedores, ao amado ouvinte. A situação de dor, de sofrimento, de perda, de ausência, e a gente convive com isso lá na Igreja Ebenezer, a gente vê isso bem de perto, porque não somente filhos de cristãos estão envolvidos no tráfico, como também diversos jovens têm se perdido nessa seara, nessa vereda, e o que a gente observa é que muitos deles não têm aquilo que é de básico, que eu ouvi até na conversa antes da gente entrar para dentro do debate aqui, o amor. Eu olho para essa irmã que está nesse sofrimento e vejo ela com o seu coração cheio de amor, e ela olha para o lado, olha para frente, olha para os seus parentes e parece não, a Bíblia está se cumprindo, né? O amor de muitos está esfriando, e isso tem sido a causa de a gente ter percebido esse desmando e essa perda dentro da nossa própria família. Pastora Luciana, bom dia, querida, nossa menina da mesa de hoje. Quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto, inicialmente sobre a circunstância difícil, dolorosa, sofrida de ter alguém da família ou bem próximo, às vezes um grande amigo, às vezes um amigo de infância. Estava espalhado aí no Facebook recentemente aquele vídeo da juíza condenando uma pessoa, e após a condenação, sim, ela diz, olha, você estudou na escola tal, e aí se descobre que na verdade ele foi colega dela de turma. Ela diz que ele foi uma pessoa maravilhosa, é amigo de todo mundo, popular, excelente aluno, mas ainda assim acabou enveredando por uma via tão difícil. Bom dia, JR. É um assunto muito delicado, mas um assunto que a Bíblia também nos esclarece. Eu acredito que, como disse os pastores anteriormente, essa pessoa está preocupada, está cheia de amor, está cheia de interesse, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que entender que as pessoas estão cegas. Cegas através de quem? Através de Satanás. Ele cega, ele fecha o entendimento, ele fecha o entendimento das pessoas para que elas continuem achando que aonde elas estão está bom, que o que elas estão fazendo é o melhor, e aquele caminho que provavelmente alguém apresente que ache que seja melhor, não é. Porque o entendimento dessas pessoas estão fechados, fechados por Satanás. Então, eu penso que essa jovem, essa pessoa, tem que continuar clamando a Deus, orando a Deus, e não desistir.
não é? Como ela mesmo diz, né? Não desistir. Será que eu iria ficar feliz, como você leu, né? Se alguém desistisse de mim? Claro que não. Então eu acredito que o nosso papel é continuar insistindo, entendendo que não é a pessoa, mas é o que as trevas fazem na vida dessas pessoas. Sérgio Nonato, querido, muito bom dia, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje. É um tema que o senhor conhece bem em razão da sua militância profissional anterior, de encontrar com gente que eventualmente numa hora em que é aprisionado chora, diz que está arrependido, não, eu não quero mais isso e tal, mas que passa ali um brevíssimo tempo, não há mudança verdadeira alguma. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, aos meus amigos aqui da mesa, aos nossos ouvintes. Realmente, nós convivemos durante anos com essa situação que você acabou de falar, e na nossa igreja nós já vimos muitas pessoas sendo resgatadas do tráfico, do vício, de um mundo errado, à margem da lei, e que o importante, JR, é o que já falaram aqui, é não desistir da pessoa, porque ela é tomada por um sentimento maligno, né? Intenção maligna. Nós sabemos que realmente o inimigo domina os sentimentos dessas pessoas. Você veja que quando eu leio o e-mail e vejo esse rapaz falando que só sai morto ou preso, isso não é uma pessoa com ação, consciência que está falando, né? Ele está dominado por impulsos malignos, né? Está cego, o inimigo cegou o entendimento dele, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, e hoje estão dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, transformada pelo poder de Deus. Essa é a questão que nós vamos discutir hoje aqui, companheiros e amados ouvintes. Há quem diga o seguinte: se a pessoa não quiser, alguém tem que querer por ela. Enquanto a pessoa está dizendo eu não quero, alguém tem que levantar e dizer assim, eu quero. Nós vamos falar sobre resgate, sobre libertação, sobre transformação, sobre não desistir e sobre a última palavra, que deve ser sempre a palavra do nosso Deus e Pai. Você está ligado aqui no nosso debate 93 de hoje. A 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E nós estamos perguntando na pesquisa: você já desistiu de lutar pela libertação e pela conversão de alguém? 100% dos nossos ouvintes por telefone dizem que não. 60% deles no nosso site também dizem que nunca desistiram. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, muitas histórias já estão chegando de gente dizendo que já passou por isso, por essa situação de um membro da família muito próximo estar envolvido no tráfico. Alguns dizendo, nossa, minha tia era mulher de oração e teve 2 filhos envolvidos no tráfico. Infelizmente, um deles a gente conseguiu enterrar o corpo, o outro nem isso, o tráfico deixou que a gente enterrasse o corpo, não foi por falta de aviso. Uma outra ouvinte disse, eu passei por isso com meu marido, mas graças a Deus meus filhos eram pequenos, embora tenham acompanhado. Isso, hoje os meus filhos não vivem nisso, e ela dá glória a Deus por isso. E dentro da questão da libertação, já saindo um pouquinho da questão do tráfico, uma outra ouvinte diz assim, olha, gente, eu tenho um irmão, ele está no 2º AVC, embora esteja paralisado na cama, eu já fiz de tudo, já levei o pastor, já levei obreiros, já falei de Jesus para ele, mas o coração dele é muito fechado, e ele diz que ele não quer aceitar Jesus de maneira nenhuma, e eu não quero desistir da bênção de vê-lo convertido, embora o coração dele seja apertado. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Esta, minha gente, é a 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, nós vamos continuar discutindo. O pastor Marcos, eu converso com o senhor agora. É errado desistir da conversão e mudança de alguém que já disse que não quer Jesus? A pessoa diz que não quer. O caso que nós estamos discutindo hoje aqui, ele tem a ver com uma questão social dramática, né? Drogas, elas chegaram a todos os lugares,
Não tem lugar que não já tenha sido de alguma forma alcançado, assim como temos pessoas que, embora não estejam envolvidas com drogas, elas têm o chamado coração endurecido, e a Marcela citou esse exemplo aqui na leitura do nosso WhatsApp. O coração endurecido de algumas pessoas, muitas das vezes passa por uma frustração que ela teve, e ela se fecha. E às vezes, quando você ministra uma palavra que você acha que pensa que é de Deus, mas você está tentando por si mesmo converter ou convencer a pessoa, isso pode gerar um prejuízo muito grande. Com certeza. A pessoa já tem o seu coração fechado. A palavra de Deus diz em João 3,16, é o nosso versículo chave da nossa vida aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Eu não posso, por mim mesmo, na minha natureza humana, chegar e dizer assim: olha, ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito, porque eu não sou conhecedor do amanhã, não sou eu que escrevo a história de vida de ninguém. E o nosso futuro, ele está intacto. Basta que você tenha uma atitude que você mude de vida. E essas pessoas têm o coração fechado, endurecido, quanto mais a gente fala, pior parece que o negócio fica. Infelizmente. Eu tenho dentro da minha família exemplos como esse. E, na verdade, eu não desisto de orar. Eu não desisto de testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, e não desisto de orar. Mas a questão de falar, eu tenho evitado um pouco tocar nesse assunto, porque parece que a pessoa fica com mais raiva, fica mais chateada, mais agressiva e menos aberta, menos propícia ao evangelho. A palavra de Deus diz que nós também ganhamos pessoas com o nosso testemunho. Não é? Caso e caso. Esse caso, a sua experiência pode ser essa aí, no sentido de que já falou. É porque tem gente que não falou. Aí quando diz assim, eu não falo, a pessoa nunca falou. Isso. Você já falou e a pessoa resistiu, e porque ela resistiu ao que você falou, hoje você diz assim: olha, eu vivo, manifesto as minhas ações. Isso mesmo. Se tiver oportunidade, evidentemente vai falar, porque vai aproveitar a oportunidade, mas não pode, uma pessoa que nunca disse nada, tem uma vizinha, tem um amigo, tem um irmão, tem uma pessoa da minha casa, nunca falou nada. Ela tá querendo que a pessoa adivinhe, entendeu? Tem que manifestar. Quando nós estamos falando do coração endurecido. Isso. Quando a gente já vê esse coração endurecido, é porque você já se manifestou a ela de alguma forma. Mas quem falou foi outro. Alguém disse assim: olha, a minha amiga tem um coração duro. Aí você não fala nem com a amiga da sua amiga, porque a sua amiga disse que o coração da amiga dela é duro. Eu tenho uma experiência. Pode ser dura a ela. Dentro na minha vida, que o meu irmão, por exemplo, ele servia aos demônios, e aí o que ocorre é que quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele era policial, um homem extremamente violento, sabe, difícil de lidar, difícil demais, cego, agressivo. E todas as vezes que eu comecei a falar de Jesus para ele, ele se irritava. Uma vez ele falou para mim: se você falar mais uma vez que Jesus me ama e que tentar pregar para mim, eu vou lhe agredir, eu não quero mais ouvir. E eu não desisti, continuei falando, entendeu? Continuei falando, eu fui duro com ele também, continuei falando, orando por ele. Foram 10 anos, e ele que comprava tudo para fazer os oferecimentos, ele que levava, sabe, uns negócios muito difíceis mesmo. 10 anos, JR. Esse homem hoje é presbítero na casa de Deus, transformado pelo poder de Deus. Eu creio. Existem algumas situações que a gente não pode fugir delas. Há 30 dias atrás, eu vim de um congresso lá em Vitória, e lá eu lembrei de eu chamo de meninos, né? Lá na comunidade. Chamo de meninos, chamo de meus filhos, aqueles que carregam fuzil e que traficam. E eles se assustam com isso, né? Quando eu chamo de meus filhos e meninos, né? E aí eu lembrei desse nome e comecei a orar por ele lá, e quando eu retornei de viagem, eu encontrei com ele na esquina, e eu falei assim: rapaz, você pode entrar aqui na igreja que eu queria falar com você? Você já entrou na igreja alguma vez? Ele: não, pastor, nunca entrei não. Então vem aqui que eu quero falar contigo. Eu subi com ele, a gente sentou e a gente bateu um papo rápido, e eu falei assim: rapaz, ele tinha dito isso que está aqui expresso pela nossa ouvinte. Ele tinha dito para mim que ele preferia ser preso, ou melhor, preferia morrer ao ser preso. E eu disse para ele o seguinte: eu preferia ver você preso numa cadeia física ao ver você preso espiritualmente. E eu pude falar um pouquinho, rapidamente, do plano da salvação para a vida dele. E ao final disse o seguinte: eu posso orar por você? Ele tira o boné,
ele ergue as suas mãos e ele começa a chorar copiosamente dentro da igreja. E quando eu acabo de orar, eu olho para ele e digo o seguinte: meu filho, eu te amo. E Jesus chama muito mais do que eu. E eu quero ver você fora dessa vida. Ele coloca o seu boné e ele sai chorando. E quando ele chega na rua, os meninos que estavam lá fora fazendo a segurança, segurando o fuzil, começaram a olhar para ele pensando que eu tinha dado uma coça nele, porque eles são da igreja chorando muito. 15 dias depois ele é assassinado. Aí fica a pergunta, né? Para onde foi esse jovem? Ele recebeu aquela palavra. Ele não me respondeu, ele não deu a resposta daquilo que foi dito a ele. Mas o que é que ficou no coração, o que é que ficou na mente? Então, é sinal que a gente não pode desistir de ninguém. Jesus não desistiu da gente, e quem somos nós para desistir de alguém? E o que o senhor disse, reverendo, me faz pensar e a gente entender que a abordagem, como a gente vai abordar a pessoa para falar do evangelho, ela é fundamental. Ela é fundamental. E claro que o sentimento, né? Eu já tive sentimento de desistir de alguém. Claro. Porque o sentimento é esse que dá. Você prega. Humanos. E parece que o cara não quer ouvir realmente. E o sentimento é esse: é desistir, largar de mão. Vai pro inferno, vai. Sabe? Mas não é isso, bem. O sentimento pode bater, mas não deve fazer isso. Esse cansaço, até espiritual, ele acontece. O cansaço físico, o cansaço emocional. Você imagina uma mãe que lida com isso, um pai que lida com isso o tempo inteiro. Recentemente nós temos sido despertados aí por pais que estão levando seus filhos para serem presos. Pais que denunciam seus filhos, que eles dizem assim: eu prefiro ver meu filho preso fisicamente do que meu filho morto. E viram um assunto, né? Tô trazendo esse assunto aqui, porque o que faz um pai que sabe, o que faz uma mãe que sabe, tá certo? Aí a discussão vai longe, porque passou a mão na cabeça desse menino, mimou o menino. Nem todo mundo que tá vivendo no tráfico foi educado de maneira errada. Alguns foram, companheiros, alguns foram largados, abandonados, criados aí ao léu, enfim. Mas outros não, outros tiveram carinho, tiveram respeito, tiveram educação, né? Investimento financeiro na criação, amor, presença de pai e mãe, e ainda assim fizeram opção. Se não fosse assim, gente, nós não veríamos tantos casos. E outra coisa, não é questão de ser pobre, não. Quantos playboyzinhos de classe média, de classe alta estão aí? Sim. O cara rouba, o cara clona, o cara faz isso, faz aquilo, o cara rouba os próprios pais, o cara rouba a empresa dos próprios pais, e às vezes nem é por droga, não. Matam seus próprios pais. Ou seja, este é um problema social e espiritual. Gravíssimo. Eu tenho louvado ao Senhor, JR, porque assim, a igreja precisa sair de dentro das quatro paredes, e quando a gente vê essa fratura exposta na nossa sociedade, a gente observa que não dá para fazer diferente do que Jesus fez. Se ele tivesse hoje, ele estaria no Chapadão, ele estaria na Pedreira, ele estaria na Baixada Fluminense, nos morros onde não estão pacificados ainda. A igreja precisa estar lá. Não vai ser a redução da maioridade penal que vai resolver isso, não vai ser novas leis que vai reduzir isso. O que vai reduzir isso é a igreja levando o amor. A nossa luta, pastor, não é contra a carne ou sangue, não é? A gente, às vezes, dentro da igreja, a gente luta contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes, atuam nas vidas, cegam o entendimento, e essas pessoas estão dominadas por Satanás, cegas, completamente cegas, alheias. E quando a gente chega levando o amor de Cristo, levando a palavra, é como se as escamas caíssem realmente, e elas percebem quanto estavam cegas, quanto estavam perdidas, longe de não querer estar perto desse amor. Eu tenho vivenciado isso com os pequenos grupos, eu tenho visto milagres acontecendo, pessoas à margem da sociedade, pessoas que eram alcoolistas, alcoólatras, jogadas pelo chão, a comunidade dizendo assim: aquele ali não tem mais jeito, e hoje estarem louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, estarem frequentando a igreja, passando pelas ruas cantando hinos de louvor, e as pessoas estranhando, nossa, e pessoas que eram dependentes químicos, sendo libertas, sem ir para nenhum centro de recuperação, só pelo poder de Deus. E é interessante que se você pega um cabeça desse, e ele consegue
a aceitar Cristo como seu Salvador, o que ele não pode fazer naquele lugar. Aí exatamente. Eu lembro de Paulo, né? Esse perseguidor da igreja, Ananias acredita naquela mensagem que Deus falou para ele vai lá, coloca a mão em cima da cabeça de Paulo e fala: Paulo, meu irmão, o perseguidor, o aprovador de morte de cristão, você vai levantar daí, você vai ser o maior evangelista que essa terra já conheceu. E foi. Olha aqui, um ouvinte do Jardim Catarina dizendo: meu filho há anos está envolvido nas drogas e diz que só sai do tráfico morto. Eu não desisto dele, mas não sei mais o que fazer. Outra ouvinte agora de Miguel Couto: tenho 2 filhos no tráfico e 1 no alcoolismo. Toda a minha família os desprezam, mas eu como mãe não posso desistir deles. Ouvinte do Mutondo dizendo: fui usuário de drogas, mas porque minha família, irmãos em Cristo, não desistiram de mim, eu consegui largar as drogas. Nós estamos ouvindo hoje testemunhos de pessoas que estavam dentro e hoje estão fora. Estamos ouvindo histórias de mães cujos filhos saíram e algumas mães cujos filhos ainda estão dentro. Para mães e pais cujos filhos ainda estão dentro, estão desesperados porque é uma questão de tempo. O tempo, neste caso, ele corre contra a pessoa. A cada tiro, a cada prisão, a cada ação, existe aquele desespero. E mais, a questão da conivência, o medo de alguma maneira, parecer conivente com o problema. Meus irmãos, é muito difícil. Conta aí, Marcela, no WhatsApp. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte: eu estou passando por isso. Essa noite eu não dormi nada porque o meu filho pediu para sair do tráfico, mas o chefão não deixou e mandou chamá-lo ontem. O obrigou a continuar e hoje de manhã ele teve que voltar. Eu estou com os olhos inchados de tanto chorar. Eu criei meu filho nos caminhos do Senhor. Ele se desviou e entrou nessa vida do tráfico. Por favor, me ajudem em oração, porque eu acredito que Deus vai me conceder a vitória. Que pensam vocês, companheiros, aí sobre este assunto e uma palavra específica para essa mãezinha que está nos acompanhando agora? Olha, Pode falar, pastor. Procure o amparo à igreja. A gente precisa estar se preparando e se reciclando sempre para que a gente possa amparar essa família. O amparo, ele é fundamental. Todos nós temos algum amigo que sofre de algum tipo de paralisia, de algum tipo de problema, e independente da pessoa estar desacreditada, da pessoa não querer ceder a... Mas ele quer sair, o menino quer sair, e o chefe do tráfico diz para ele que ele não pode. E o que eu ia falar, JR, é justamente que ele não é o único, não. Existem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão vivendo esse problema com os filhos, que há uma obrigação do poder paralelo de obrigá-los a continuar dentro da boca de fumo. Eu tenho uma pessoa dentro da igreja que ele frequenta todos os cultos. Ele está lá todos os cultos, mas não sai da vida do crime, das drogas. Então, eu estou tendo maior paciência para arrancá-lo, sabe? Algumas pessoas já me procuraram: poxa, fulano, continue o senhor e está aqui dentro. Calma, ele vai sair, fica tranquilo. Então tem que ter paciência. E por outro lado, ela orientar esse menino de continuar frequentando, mesmo sendo obrigado por esse homem, porque Deus vai agir de alguma forma. Amém. Nós não temos poder nenhum de agir. Eu não sei se ele quer ir para a igreja. O que eu sei é que é isso. Ele quer largar o caminho, as drogas, o crime. De experiência própria, tá, JR? Eu oriento essa irmã a procurar o seu pastor. Vai ela e o pastor até o chefe do tráfico. Isso que eu pensei. Porque eu tô achando estranho. As histórias todas que eu conheço, que quando chega e diz assim: eu quero sair, principalmente para poder caminhar na igreja, eles falam assim: ó, vai. Porque eles conhecem e sabem o que é do Senhor, né? Então, alguma coisa está acontecendo aí. Então, irmã, pode ser dívida procura também, o seu pastor. Né? Se o teu pastor não for, me chama que eu vou. Eu já fui numa boca de fumo buscar um garoto que, quando eu cheguei na esquina da boca, o traficante que estava, eu não sei se ele era o traficante ou se era o Vasco lá, sei lá, ele virou e gritou pro rapaz: ué, quem é ele? Fez gesto e o cara falou: cara, é meu pastor. Na hora ele falou assim: meu irmão, então vai embora, pega tuas coisas aqui, some daqui. Na hora eu peguei o garoto e levei de novo para a igreja. E se, minha irmã, Mateus 19:26 diz que para Deus todas as coisas são possíveis.
Não há lugar aonde Deus não chegue. Creia no Senhor, continue em oração, peça ajuda do seu pastor, põe a igreja em oração, que Deus vai te dar vitória. Eu acho que não existe, JR, nenhum Golias grande demais que o Senhor não possa derrubá-lo. Então, eu acho que é uma situação delicada, sim, mas essas próprias pessoas do tráfico respeitam muito os evangélicos. Eles reconhecem o Deus a quem nós servimos. E se essa mãe for até o dono lá da Boca e conversar, falar, meu filho quer sair, permita meu filho sair, porque ele não quer mais. Eu acredito que nada é impossível para Deus. Eu acredito que Deus vai abrir essa porta e o gigante vai ser derrubado nessa vida. O que fazer diante de uma pessoa que tem o coração endurecido para a verdade? Quando não lutamos pela libertação de alguém, esse sangue será cobrado de nós? O que você acha, ouvinte amado? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas, de domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Mas que tema difícil, hein, minha gente? Tema complexo. Esse tema de hoje não tá fácil, hein? Que vários ouvintes opinando, quero agradecer o carinho deles, uma delas dizendo, JR, eu jamais desistiria, eu e a minha mãe oramos 18 anos pela conversão do meu pai e Deus nos surpreendeu de forma sobrenatural e a transformação dele foi completa. Hoje ele é pastor, para a honra e glória do Senhor. Não somos dignos de desistir de ninguém, porque o Senhor não desistiu de nós. Outro ouvinte dizendo, JR, eu tive um irmão que eu amava muito, apesar de brigarmos muito, então desde adolescente ele se envolveu no tráfico. Ele era pego pela polícia, eu ia sempre atrás dele, na delegacia, mentia dizendo ao delegado que ele era inocente e conseguia libertá-lo, mas não adiantou o meu esforço, pois ele foi morto pelo tráfico. Eles chegaram lá em casa, arrombaram a porta, mandaram ele descer e ele disse, mãe, não me deixe. E ela, para não ser morta junto, desceu chorando e escutando o som da bala ecoando em seu ouvido e tirando a vida do seu filho, o meu irmão. Mas enquanto permaneceu vivo, nós nunca desistimos dele e ela ainda mantém o seu coração cheio de saudades. Que história triste. Meu Deus, muito triste. Eu vivi quase que isso com a minha sogra e levaram o meu cunhado que já estava afastado, ela me ligou, eu fui até o bairro, 2h da tarde, os caras pegaram ele na porta e ele disse para ela, mãe, não se mete, eu sei que chegou a minha hora, e eu parti para lá. Quando cheguei lá, meia hora depois, já encontrei ele num caminho cheio de bala e foi terrível tomar minha sogra naquele momento, né? E foi terrível. Muito forte. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Isso daí gente, é difícil até pra gente falar. Expulsaram a mãe de casa, a história é essa, gente. Expulsaram a mãe de casa, ela não pôde ficar em casa. Dentro da própria não é casa. que a mãe desistiu, ela não podia ficar em casa. E quando ela sai de casa, ela começa a ouvir o tiro que mata o seu filho. Dentro da própria casa. E a irmã, que é quem nos escreve aqui, a irmã que não estava lá, descreve como se lá estivesse. É tão real, é tão cruel, é tão forte isso, gente, que tira o fôlego para dizer assim, meu Deus do céu, não tem o que dizer, consola, né, conforta, traz ânimo novo sobre o coração dessa mãe, dessa irmã, né, que vive ao longo desses anos, não sei quantos anos, mas é como se fosse hoje cedo. A experiência, a leitura do texto dela é como se fosse hoje cedo. E principalmente o filho dizendo pra mãe, eu sei que cheguei a minha hora.
Não sei. O livro de Provérbios, ele vai trazer a sabedoria para quem sofre nesse momento. É até um alívio, né? O provérbio vai dizer assim, o 29, o verso 1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, assim, a gente avisa, a gente conversa, a gente prega, a gente fala, e o indivíduo, ele mantém a sua fronte ereta, olhando para onde ele quer olhar. Deliberadamente, muitas vezes. E alguns desandam até com a língua, né? Eu não quero esse Jesus para mim. Bom, então vai aí a palavra, né? Não quer. Vai vir quebrantamento e não vai ter cura. Né? Aconteceu isso com Paulo, ele pregando aos gregos e aos judeus, né? Em Atos capítulo 18, eles não eram receptivos à palavra, e Paulo diz no versículo 6, mas eles, resistindo e blasfemando, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, os gentios estão mais receptivos à palavra do que vocês. Eu fiz a minha parte, eu preguei. Então vocês não querem, eu estou indo para outro lugar pregar a palavra. E quanto a essa pessoa que está preocupada de se o sangue dele vai ser requerido, cobrado, claro que não. Claro ela que não, pregou, absolutamente não. Ela anunciou o evangelho, ela anunciou. Foi o que Paulo fez aqui. A pergunta da ouvinte é outra. Olha aí. Qual é? Quando não lutamos, sim, tá certo? A pergunta da ouvinte é: quando não lutamos pela libertação de alguém, esse sangue será cobrado de nós? Ou seja, não houve luta. O exemplo aqui, nós estamos falando sobre vários assuntos. Então, só para conjugarmos aqui o mesmo verbo, a pergunta que faz a nossa ouvinte, que nos encaminhou o e-mail sobre o qual nós estamos discutindo hoje aqui, é essa: quando não lutamos? Ok, eu estou dizendo que não cobrará, porque ela pregou, pode... Não, ela não pregou, ela está dizendo aqui, quando não lutamos, eu não preguei, eu não fiz nada. Não lutou. É isso aqui. Uai. Ok, aí é diferente, eu estou entendendo. Não, que quando pregou, não lutamos. Não, por aqui, não. Quando a luta é o seguinte, a questão é a desistência, gente. Isso. É desistência. É que a pessoa, às vezes, como vocês disseram aqui, tem hora que cansa. Resseca. Aí a pessoa diz: gente, eu já fiz de tudo. Então, já fiz de tudo. É um ponto. Agora, haverá sempre alguém dizendo assim: você já fez de tudo mesmo? E depois que acontece uma tragédia, vai aparecer alguém ainda para poder ajudar, para dizer: você devia ter feito isso. Se você tivesse feito aquilo, ele não teria ido por esse mundo. Se você tiver, vai ter sempre alguém que, ao invés de ajudar, ao invés de ficar calado, é capaz de falar uma asneira como essa, ao invés de amenizar o sofrimento de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de um irmão, é capaz de botar mais peso. E o ouvinte está acompanhando a gente agora, que passou por isso, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu já tive pessoas, até amigos de infância, que todos ali na rua onde eu morava, eles falavam: olha, eu vejo qualquer um na igreja, menos aqueles dois ali. Porque a vida que eles têm, a vida que eles levam, eu não consigo ver salvação em Cristo. Eu falei: graças a Deus que você não consegue ver, porque a salvação, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Pela quem graça. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que eu disse a eles foi o seguinte: olha, o dia que vocês precisarem de mim, o dia que vocês quiserem ouvir uma palavra, pode me ligar, conta comigo que eu vou estar aqui para dar uma palavra para vocês. E eu fui surpreendido com a conversão deles. E eles chegavam na minha casa, eu chegava da faculdade de teologia por volta de 10h30, 11 horas da noite, a gente ficava conversando até 1h30 da manhã. Eu tinha 3 horas e meia, 4 horas de sono, mas é do meu trabalho. É o amor. É do meu dever discipulá-los no princípio da palavra de Deus, porque quando ele se converte, a única coisa que ele tem é fé. Ele não tem mais nada, ele não tem amparo, não tem base nenhuma. E como ele vai entender se não há quem pregue? É o amor, esse ressecamento do nosso tempo, ele está, infelizmente, invadindo as nossas igrejas. Os nossos irmãos em Cristo, eles estão achando que Deus está dormindo, não adianta fazer mais nada, o status quo está aí e é isso mesmo. O mundo jaz no maligno, muitas vezes o que nós ouvimos. Mas pera lá, Paulo vai dizer aos romanos que essa terra vai ser restaurada. E eu sou restaurado em Cristo, eu tenho que ajudar na transformação dessa terra também. Porque qual é o mundo que jaz no maligno? Não é o que eu vivo.
E a gente precisa entender isso. Não, então, e a grande comissão, né, reverendo? Fazer a minha parte. O Senhor nos deu a grande comissão para que nós não fiquemos parados, mas que façamos discípulos, Mateus 28, 19, 20, né, de todas as nações. Então, o que é fazer discípulo? É justamente o que o pastor Marco falou. É sentar, é perder horas de sono, é discipular, é amar, é ensinar outras pessoas a serem discípulos e fazerem também discípulos. Para servir de testemunho. Exatamente. E dá muito trabalho. Dá. E dá muito trabalho. Muito. Esse é o problema. É isso aí. É isso aí. O problema Muito é o trabalho que dá, o tempo que gasta, o cansaço. E aí muitos estão desistindo por causa desse trabalho. E principalmente não aparece. Não aparece. Ouvinte dizendo: eu sou fruto da perseverança da oração da minha esposa. Ela orava tanto por mim que no momento que ela pensava em desistir, o Senhor me libertou do tráfico e hoje eu sou um evangelista. O segredo é não desistir, conta aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte que ligou para cá agora dizendo: JR, eu sou presidiário, cumpro o regime semiaberto há 18 anos. Eu também dizia para minha mãe que só sairia do tráfico preso ou morto. Fui preso, mas conheci o Senhor Jesus Cristo. Conta aqui mais um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pela audiência. E viveu para Deus. Falamos sobre resgate, não é? Sobre ir a um lugar onde tem alguém preso. Essa ideia do resgate para facilitar a imaginação, né? Você lembra aqueles filmes de guerra, onde o camarada estava na guerra e o camarada era preso, ficava lá apreendido, era um preso de guerra, os companheiros iam embora e depois vinha o Rambo. O Rambo vinha para libertar a pessoa, estava presa. Lembra dessa história do resgate? Você imaginar que alguém está preso e alguém precisa ser resgatado? Entenda, você não é o resgatador. Se você achar que você é o resgatador, você está centralizado em você. Enquanto você for o resgatador, quem tem que ser resgatado vai continuar preso. Mas quando você entende que o resgatador é Jesus Cristo, e é Ele quem nos resgata, é Ele quem resgata as pessoas, aí você está trabalhando a centralidade de Cristo e a perspectiva da nossa vida muda completamente, porque eu já fiz de tudo. Olha, você já fez de tudo. Eu não consigo mais. Tudo bem, não consegue mais. A não desistência não está ligada a você. A não desistência está ligada ao poder de Cristo. O poder dele é absolutamente infinito. Ele pode. Você não, porque você não tem forças. E aí você é fortalecido pelo nosso Deus. Aí a pergunta que se faz e que muitos pais fazem é o seguinte: olha, por que o meu filho não foi liberto? Por que meu filho ele foi preso ou foi morto, enquanto outros que vocês estão lendo aí, que vocês contaram aí, eles experimentaram uma mudança, uma transformação? O pai da nossa ouvinte hoje ele é pastor, o outro ouvinte aqui dizendo que o rapaz agora é evangelista. E o meu filho não é nada disso. Essas são perguntas normais que surgem e eu quero ouvi-los sobre esse assunto. Porque isso, na minha opinião, JR, isso é uma questão de escolha, né? Isso é uma questão de escolha. Eu posso pregar para o meu filho, desejar que ele seja salvo, liberto, transformado, mas eu não tenho condições nenhuma de escolher por ele o caminho que ele vai e nem atribuir nenhuma culpa a Deus pelo fato dele não ter sido resgatado, porque é escolha, decisão e cada um faz a sua. A vida não dá garantia para ninguém e a gente só pode ter uma decisão na vida. A gente pode escolher entre pecar e não pecar, mas ninguém escolhe as consequências. E chega uma hora, quando a pessoa diz que ela está cansada, ela tem que entender e compreender que remar contra a maré cansa. Remar contra a maré cansa. Só o amor de Deus nos faz ir além. E o salário do pecado continua sendo a morte. E muitas pessoas culpam a Deus por isso ou por aquilo, mas Deus é um Deus muito educado, né? A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Ele poderia abrir a porta, Ele podia passar através da porta, mas Ele está à porta e bate. Então, o nosso Senhor, Ele é educado, Ele espera que nós o convidemos a entrar ou abramos a porta para que Ele entre. Deus não é injusto. Isso é básico. A Bíblia diz que Deus é justo. Na perspectiva de Deus, há sempre justiça. A gente às vezes confunde muitas coisas, vai dizer, Deus foi injusto comigo.
Não é como se eu tivesse, assim, direito de exigir de Deus alguma coisa. Qualquer um de nós passe por uma dificuldade, uma luta. Eu mesmo, quantas pessoas me dizem, poxa, por que você? Entendeu? E a gente elege, tem tanta gente que poderia passar por isso. Nós todos temos dificuldades e nós todos vamos enfrentar lutas. E para mim, um exemplo que é fantástico, assim, para esclarecer um pouco disso, sobre o propósito de Deus para a vida de alguém, é que no mesmo tempo estavam presos 2 dos discípulos de Cristo, Tiago e Pedro. E a Bíblia narra, Lucas descreve isso de uma forma extraordinária, a maneira como Tiago foi morto ao fio da espada, ele foi decapitado, como muitos outros hoje estão sendo, você imagina a cena, e Pedro foi liberto. Deus mandou um anjo entrar dentro da prisão, manteve os soldados sonolentos, dormindo, foi retirado de lá, foi vestido, o portão se abriu automaticamente, chegou até a casa onde as pessoas estavam orando, prestou contas dizendo o que aconteceu, pediu que dissesse a Tiago, o outro Tiago, o irmão de Cristo. Enquanto isso, a família de Tiago estava triste, chorando e, quem sabe, questionando. Por que Deus permitiu que Pedro sobrevivesse e Tiago não? É fácil? Fácil não é, mas é a realidade do texto bíblico. JR, eu tenho aqui os 2 ladrões da cruz. Isso. Os 2 ladrões da cruz, um de um lado, outro de outro. Um quer libertação sem cruz e salvação sem Salvador, né? Se o senhor é Cristo mesmo, salta daí, salva-te a ti como a mim. Ou seja, ele queria a salvação sem o Salvador e libertação sem a cruz. O outro não. Então, assim, Jesus, ele diz para um, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque abriu o coração, entendeu ali que precisava dele, que ele estava na mesma situação. O outro não. Então, é uma questão de decisão na vida. E quando ele chega lá, eu acho lindo quando ele fala, olha, quando estiveres no teu reino, lembra de mim, eu acho lindo isso. A questão da morte de Tiago ao fio da espada, ao invés de desanimar os cristãos, na verdade ela suscitou um grande avivamento no meio do povo cristão, e eles começaram a pregar mais ainda a palavra de Deus, né? Se a gente recordar bem o que aconteceu após essa morte, foi isso. E no caso de Pedro, falando aí do texto, Pedro, quando chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles estão ali reunidos um pequeno grupo orando pela vida de Pedro. E quando a jovem vai à porta, que ela ouve a voz de Pedro, ela não acredita que seja ele, mas estavam ali orando pela libertação de Pedro, né? Os planos de Deus para aquela época podem ter sido esses: suscitar um grande avivamento e uma nova perspectiva de evangelização também. Você fala, pastora, sobre plano de Deus. Sim. O plano humano, o meu plano, eu mudo sempre. Isso. O meu plano, estou mudando sempre. Pensei uma coisa ontem, hoje estou pensando outra, mas nós mudamos de plano. Deus não muda. Os planos de Deus, eles são imutáveis. O projeto de Deus para a vida de alguém é absolutamente imutável. Então, o que acontece com aquele menino que sai da igreja depois do pastor Sandro orar com ele, depois de alguns dias, o que aconteceu entre lá e cá? Só o Espírito Santo de Deus sabe. Exatamente, nós não Tá podemos certo? dizer. O que aconteceu com aquele menino que infelizmente ele foi morto, ele foi preso ou não viveu uma mudança? Entre lá e cá a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus cuida da gente e que infelizmente os nossos atos produzem resultados, tem consequências os nossos atos, tem consequência. E quantos irmãos estão morrendo aí fora, nos países árabes, estão sendo decapitados? E a Bíblia diz que pra gente a morte é dor. Olha, mas para o Senhor, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do seu justo. E aí, como é que a gente vai entender isso? Não é? A gente tem que aceitar. É que a soberania de Deus, humana é diferente. Eu quero você comigo. Exato. A perspectiva divina é eu quero você comigo. É isso aí. Não é isso? Só que eu quero você comigo é Deus dizendo eu quero você comigo aqui. E nós estamos dizendo eu quero você comigo aqui. E Paulo vai dizer que morrer é lucro, sabe? Nenhum de nós quer. Não tô dizendo não tô fazendo aqui aquela conversa de não pense, não é nada disso. Nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós quer que os nossos amados morram. É verdade, nenhum de nós quer. Sim. Agora, que existe esta questão que é um outro andar que foge
ao nosso entendimento. Exatamente. Ouvinte aqui de Campo Grande dizendo: há 6 anos meu filho foi morto pelo tráfico, me sinto culpada. Porque meu filho se desviou da igreja e eu não consegui fazer nada para mudar a situação. Não. Entendeu? Não tem jeito, ouvinte. Você não tem condições de fazer nada. Não tem culpa de nada. O que você fez o máximo que você pôde. Haverá sempre aquela noite que eu dormi, eu devia ter ido. E ouvinte. Sabe o que a minha esposa e não minha faz sogra isso, faz? ouvinte. Sabe o que minha esposa e minha sogra faz acerca do meu cunhado que partiu? Elas falaram: bem, eu não consegui trazer ele de volta para Cristo, mas hoje eu vou enfrentar muito mais a situação e vou ganhar muito mais vidas que estão nessa situação para Jesus. Pois aí é o que aconteceu entre lá e cá. Novamente a gente não sabe. O ouvinte que contou aquela história tristíssima aqui da mãe que ouviu o tiro, enfim, ela disse que foi há 5 anos, entendeu? Ela falou assim: foi há 5 anos, mas é como se fosse hoje. E aqui um outro ouvinte dizendo: olha, minha mãe tentou me tirar da boca de fumo 2 vezes, mas ela nunca desistiu de mim e hoje eu sou uma nova criatura. Compartilha um dos nossos ouvintes. Ouvintes, nós vamos ter histórias assim. Sim. De gente que sofre porque não contemplou a mudança. E deve ser extremamente triste para um pai, para uma mãe, lembrar do seu filho que não está mais ali, ou imaginar que o seu filho poderia estar ali, ou ver um colega do seu filho numa posição de destaque e dizer: puxa vida, como eu gostaria que meu filho estivesse ali. Só quem cura é o Espírito Santo de Deus. Se depender de você para promover uma autocura, você não vai conseguir alcançar essa bênção. Então nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus já. Sabe por quê? Porque ele não desiste da gente. Esse é que é o ponto. Então, não é que você agora vai dizer assim: poxa, eu desisti, eu devia ter feito mais e hoje eu convivo com uma culpa. Não, entenda, o Senhor não desiste de tirar de você essa culpa. Essa culpa que é alimentada pelo diabo, pelas trevas, porque ele quer ver você aprisionado, condenado e se condenando ainda mais. Pela graça de Deus, o Senhor é capaz de curar totalmente você. E para aqueles que já estão cansados, que estão dizendo: olha, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado ao extremo, a certeza que nós temos é que o Senhor não desiste da gente, e porque ele não desiste da gente, nós não vamos desistir de ninguém, a despeito das dificuldades e das lutas, das batalhas todas que nós vamos enfrentar. Nós precisamos da graça do Senhor. Aquele que está fraco será hoje fortalecido pelo Senhor. Aquele que já não sonha mais verá os seus sonhos restaurados. Aquele que se sente culpado será curado em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, ele não desiste. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você já desistiu de lutar pela libertação e conversão de alguém? 90% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não. 61% deles no nosso site também disseram que nunca desistiram. Muito obrigado ao carinho dos nossos amados ouvintes. E nessa quinta-feira, Marcela Bastos, teremos o nosso Debate 93 nas ruas. Vamos à Baixada Fluminense. Nessa próxima quinta-feira estaremos em Duque de Caxias. Eu vou estar ao vivo com a nossa equipe da 93 FM, com a Marcela, com a Viviane, com o Alexandre, o nosso carro de promoções da 93 FM, com vários presentes para os nossos ouvintes, ali na antiga Praça do Pacificador, né, Marcela? Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 11 horas da manhã, antiga Praça do Pacificador, bem no centro de Caxias. Você que trabalha ali e estuda, dá pra você dar uma fugidinha ali rapidinha. Você que mora em Caxias, é bem no centro mesmo. Vai lá, você vai conhecer JR ao vivo, vai poder fazer a sua participação ao vivo com a gente aqui no programa, no Debate 93 dessa quinta-feira, depois de amanhã. Tá chegando, a gente espera lá. Ainda tem o negócio da foto do Face, né? Que a pessoa tira foto ali, já tem um quadrinho específico ali, bonitinho, tudo arrumadinho. E aí é Facebook. Exatamente. Benção puríssima. Alô, galera da Baixada Fluminense, ligada aqui no nosso Debate 93. A Baixada tá ligada na melhor 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte contando, minha gente, eu tenho medo de tudo, gente. Eu tenho medo de me faltar o alimento, tenho medo de não realizar os meus sonhos, tenho medo de não ser feliz, tenho medo de ficar doente. Pra mim, viver é assustador. Como se livrar desse sentimento que me prende, me impede de sentir plenitude? O medo pode ser causado pela ansiedade e falta de fé no cuidado de Deus? É possível transformar esse temor em algo benéfico e encorajador? Como encarar essa sensação de susto em dias tão violentos como os que temos vivido? Qual o caminho para viver um equilíbrio entre coragem e medo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, um abraço a todos os amigos debatedores. Eu quero deixar aqui um abraço para toda a congregação lá do Viegas 712. Quero mandar um abraço para o casal de amigos Marquinhos e Fernanda, o Marcelo e a Bárbara, a todos os meus vizinhos moradores do condomínio Vivenda das Macieiras em Cosmos, para minha esposa Michele, que está nos assistindo e nos ouvindo, e os meus filhos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastora Luciana. Deus abençoe a nossa menina da mesa de hoje. Deus abençoe você também, JR. Obrigado por estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra, um prazer contribuir de alguma forma. Quero deixar um abraço grande para a Igreja Batista de Filadélfia, no Grande Rio. Meu esposo, Hélio André, meu filho, Matheus André, Adriana Freitas, minha amiga querida, e Mônica Tiscornia, que está aqui comigo, me acompanhando, me trouxe com muito carinho. Maravilha. Reverendo Sandro Matos, obrigado. Um forte abraço, querido. Um abraço, JR, ao querido ouvinte. Um abraço pro Lucas, filhão amado, pra Rejane, esposa, e conclamar todo o povo da Baixada Fluminense, dia 15 de agosto, na Praça da Prefeitura. Estaremos celebrando a Deus por 100 anos de presbiterismo na Baixada Fluminense, com J.R. Vargas pregando a palavra do Senhor. Pastor Sérgio Donato, obrigado, queridão. JR, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com essa mesa, e quero mandar um abraço aí para os nossos obreiros da Catedral Metodista Ebenezer, para a nossa igreja de Patinga, Minas Gerais, e um abraço especial para o Palhaço Paulinho, é o nosso pastor Paulinho, que faz o seu Salomão. Esteve ontem conosco lá, esplêndido, cara.
E eu quero deixar esse abraço aí pra ele. Muito bem, é que eu não posso contar que ele faz. Não. Entendeu? Ok. Por isso que eu tô te olhando aqui. Tô te olhando aqui. Um abraço pro Paulinho e pro Salomão. Pro seu Salomão. Que anda sempre com ele lá. Gente boa. Boníssima, gente finíssima. Vamos orar juntos, pastora, por favor, e conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Deus, nós dependemos da tua graça, dependemos do teu amor e te entregamos nesta hora esta ouvinte que nos mandou este e-mail, este parente dela que está nessa situação e todas as outras pessoas que contribuíram com o debate, ligando, mandando mensagens por WhatsApp, Facebook, pela internet, por e-mail, que estão passando pelas mesmas dificuldades. Que o Senhor venha, Pai, ter misericórdia desses corações endurecidos, dessas mentes fechadas, Pai, e toma em tuas mãos cada um. Te peço, meu Pai, também pelos enlutados. Senhor, console-os. Senhor, consola o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Os nossos irmãos que estão agora enfermos, passando por tanta dificuldade, Pai, que o Senhor também esteja com eles nessa hora. Te entregamos essa mesa debatedora, o JR, Marcelo, em tuas mãos. Te pedimos a tua bênção, Senhor, o nosso retorno ao nosso lar. E te agradecemos porque tu és um Deus que não nos desampara nunca. Em nome de Jesus choramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.